Olá pessoal, tudo bem? Estou um tempinho desaparecido daqui, mas resolvi dar uma passadinha rápida por aqui para compartilhar com vocês uma espécie de introdução a um tema, a uma aula que provavelmente nós iremos abordar na nossa comunidade de estudos em neuropsicanálise. Já quero aproveitar para te fazer o convite. Se você já acompanha o nosso conteúdo aqui nesse canal, se você se interessa por psicanálise, se interessa por neurociência e gostaria de estar em uma comunidade que estuda a intersecção, ou seja, as ferramentas que nós já temos disponível dessa intersecção entre psicanálise e neurociência, te convido a conhecer a SEMP, Comunidade de Estudos em Neuropsicanálise. A nossa comunidade, nós abordamos diversos temas que impactam na prática clínica, sempre olhando para esse viés que são essas ferramentas neuropsicanalíticas que nós temos hoje. Nós sempre dizemos que a terapia baseada em neuropsicanálise é uma terapia que se orienta pelo afeto, ou seja, muito mais por aquilo que o paciente sente do que pela sua linguagem, aquilo que ele fala. Portanto, se você tem interesse em conhecer mais sobre os nossos estudos contínuos, acesse o link aqui embaixo. Para além disso, queria convidar vocês a participarem desse webinário aqui, onde nós iremos falar do desgaste, ou seja, o oitavo sistema emocional da teoria da neurociência afetiva de Acupuncture. Para quem já é membro da nossa comunidade, a SEMP tem desconto para fazer parte desse webinário. Gente, aproveitem, é o primeiro e o único webinário onde estamos abordando o oitavo sistema emocional da neurociência afetiva. Eu estive lá, participei especificamente nessa aula introdutória que foi ministrado na Associação Internacional de Neuropsicanálise, aonde os pesquisadores tentaram uma primeira vez incluir esse tema, esse circuito emocional no campo da neurociência afetiva, foi rejeitado, então eles retornaram agora com uma fundamentação, ou seja, atendendo 6 dos 7 critérios que o Acupuncture coloca para um sistema ser considerado emocional. Então, confiram, vale a pena conhecer, tá bom? Para mais informações, o link está aqui embaixo. Agora, se você já é um psicanalista, já fez uma pós, um mestrado em neuropsicanálise, se interessa por esse tema de uma forma ainda mais aprofundada, ou seja, já colocar isso em prática na clínica com os meus pacientes, convido você a realizar o nosso curso de formação em neuropsicanálise, o primeiro e único curso reconhecido pelo Dr. Mark Sommons, o cara que cunhou o termo neuropsicanálise. Ele é o tradutor dos trabalhos freudianos, tanto os psicológicos quanto os neurológicos. Então, ele avaliou a estrutura, o conteúdo do nosso curso e deu um ok para o nosso material, tá bom? Então, recomendo que vocês também vão lá conhecer a estrutura desse curso. Bom, para além disso, vamos entrar então no tema específico que eu queria falar. E basicamente o que eu quero falar é sobre os sentimentos. Eu tenho uma percepção que nós estamos vivendo um tempo de uma geração de terapeutas, de profissionais de saúde mental, que estão incentivando tanto, ou estão, de certa forma, psicoeducando os pacientes a parar de sentir. Parece que um dos papéis fundamentais das terapias ou dos métodos de tratamentos psicológicos, em especial quando a gente fala de abordagens cognitivas, parece que a função principal desse tipo de tratamento é fazer o paciente parar de sentir. Parar de sentir ansiedade, parar de sentir tristeza, parar de sentir raiva, parar de sentir melancolia e assim sucessivamente. Então, eu quero partir de um ponto contrário, eu quero trazer uma outra perspectiva para vocês acerca da razão ou da principal função, não somente biológica, mas também um processo longo evolutivo do porquê nós sentimos, do porquê nós temos sentimento. Eu acho que isso ainda não está claro para a maior parte dos nossos terapeutas. Então, vamos falar um pouco disso. Quando nós falamos em neurociência afetiva, quando nós abordamos o método de tratamento em neuropsicanálise, eu sempre ressalto para os nossos alunos que o tratamento neuropsicanalítico, ele é fundamentado, ou seja, é um tratamento que gira em torno do afeto. E quando eu falo afeto, eu não estou partindo de um senso comum, no sentido de que todo mundo sente afetividade por alguma coisa, afetividade por algo, tá?
Eu estou falando de afeto, aquilo que te afeta, ou seja, aquilo que te acomete, aquilo que te traz uma atualização, aquilo que te gera uma demanda, que te gera uma atualização do ponto de vista negativo ou positivo. Então, afeto é nessa perspectiva, é aquilo que afeta a existência do indivíduo. Para quem está participando do nosso curso de neuropsicanálise na prática clínica, sabe que esse afeto, ou seja, aquilo que o paciente sente, está muito fundamentado na teoria do Carl Friston de o princípio da energia livre, como está fundamentado na ideia do cérebro preditivo e está fundamentado na ideia bayesiana, ou seja, temos fundamentos matemáticos, químicos que trazem luz para esse método, para essa nossa capacidade de sentir. Então, o que você sente é, de novo, parte de um processo evolutivo. E para fundamentar isso que eu estou falando, então vamos olhar por essa perspectiva da neurociência afetiva, que não traz apenas uma teoria, mas que traz um fundamento para aquilo que nós temos estudado, que traz um fundamento para o trabalho em neuropsicanálise, que traz um fundamento para a filosofia, que traz um fundamento para a matemática, para a física e assim sucessivamente. Quando nós falamos de afeto, nós não estamos falando de uma teoria, algo que alguém parou e pensou e concluiu, como é o caso da teoria do afeto, quando a gente olha especificamente para a ideia do Baruch de Spinoza, aquele filósofo que vai falar sobre a potencialização dos afetos na infância, etc. Aqui nós estamos falando em um viés muito mais científico, num viés muito mais neurocientífico. Então, quando eu falo de afeto, eu estou falando que não apenas no ser humano, mas como em todos os vertebrados, existem circuitos que fundamentam a capacidade dele sentir. Com isso, eu estou dizendo que, assim como a quantidade de glicose, de alimento, de nutriente que você tem no seu organismo é necessário para que você continue existindo, nesses animais primitivos não tão evoluídos também é necessário. Mas como eu, Eduardo, sei quando eu preciso de nutrientes no meu organismo, quando eu sei que está me faltando glicose na minha corrente sanguínea. Como esse animal, esse vertebrado mais primitivo, sabe quando ele precisa comer? Como que esse animal vertebrado sabe quando ele precisa se afastar de um predador? Como que ele sabe quando ele sente sede? Como que ele sabe que ele precisa atender a necessidades para continuar existindo? Aí a gente fundamenta esse viés na teoria do Carl Friston, de princípio de energia livre, a gente fundamenta de novo na ideia bayesiana, o cérebro preditivo e assim sucessivamente. Ou seja, o fundamento mais forte que nós temos aqui é que o mesmo objetivo que a capacidade de sentir está presente no inseto, em qualquer animal vertebrado, até em você, o mamífero mais evoluído, é para uma mesma função, é para o mesmo objetivo. Ou seja, sentir não é o acaso. O que você sente não é um erro de existência. O que você sente não é uma falha do seu organismo. Ah, Eduardo, mas e quando eu sinto coisas ruins, quando eu sinto sofrimento? Isso não é ruim? Isso é ruim do ponto de vista cultural. Isto pode ser ruim do ponto de vista de quem experiencia aquilo que é ruim. Mas do ponto de vista de um terapeuta, de um psicanalista, que tem que tomar, olhar para aquilo que o paciente está sentindo como material de análise, porque aquilo que o paciente sente está apontando para a causa real do seu sofrimento. E quando eu falo que a maior parte dos nossos terapeutas hoje estão focados especificamente em extinguir, em fazer desaparecer, anestesiar os sintomas do sofrimento dos pacientes, significa que eles estão incentivando esses pacientes a parar de sentir. Nós estamos dizendo para um paciente, ao ensinar uma técnica de respiração diafragmática, que a ansiedade dele é ruim, que a fobia dele é ruim, que o pânico dele é ruim. Logo, sentir é ruim. Por isso que todo mundo quer se livrar automaticamente de um sentimento ruim, de um sentimento negativo. Mas observem essa evidência neurocientífica. Quando nós olhamos para o cérebro de todos os mamíferos, existe uma estruturinha, como se fosse um circuito no cérebro de todos esses mamíferos. Esse circuito se chama substância cinzenta periaquedutal. Essa substância, ela tem dois lados, duas vias. Se você estimular com o eletrodo elétrico especificamente a via à esquerda,
você vai gerar um grande sofrimento para esse mamífero. E aí eu estou falando de qualquer animal, como nós já temos experimentos feitos, até você mesmo, o indivíduo mais evoluído. Se você estimula eletricamente esse circuito, o ser humano tem necessidade de sofrimento, ele tem necessidade de suicídio, ele tem necessidade de extinguir a vida, ele desiste da vida. O sofrimento dele é caótico, é desesperador. Mas se você retira esse eletrodo, coloca do lado esquerdo do cérebro, nessa substância cinzenta periaquedutal, estimula essa substância, o que esse indivíduo experimenta é euforia, é felicidade, é êxtase, é dopamina, é serotonina. O indivíduo tem o êxtase como se ele estivesse utilizando uma substância que desse esse êxtase para ele. Ou seja, eu tenho uma estrutura que corresponde a duas experiências afetivas, duas experiências da consciência: a negativa, o sofrimento, a dor, a destrutividade, parafraseando a ideia de pulsão de morte, e eu tenho a outra estrutura que é felicidade, alegria, prazer, ou seja, pulsão de vida. Essa mesma estrutura tem essa dualidade. Se ela tem essa dualidade negativa e positiva, ela funciona como uma bússola, ou seja, tudo aquilo que você sente atinge especificamente essa estrutura. E aquilo que você está sentindo, essa estrutura vai ser responsável por fazer o teu córtex, a parte mais evoluída consciente, racionalizar, planejar, concluir se aquela experiência é positiva ou negativa. Ou seja, eu me aproximo de alguém, de um lugar, de uma pessoa, de um indivíduo, me aproximar dessa pessoa, estar nesse ambiente, estar nesse relacionamento, ativa essa estrutura positiva ou o seu lado negativo? Ativa o seu lado negativo ou positivo, está em determinado ambiente, fazer determinada tarefa, se comportar de determinada forma. Essa estrutura, que é uma das bases da nossa consciência, ela existe para sinalizar para o mamífero quando ele está fazendo uma escolha que é positiva para a sua existência. Quando uma escolha aproxima ele da sua homeostase, do seu estado de continuidade. A partir do momento que eu tenho uma experiência, um sentimento negativo, eu preciso olhar, dialogar. Eu, enquanto neuropsicanalista, preciso analisar esse sentimento, esse ambiente que leva luz a esse sentimento que o indivíduo verbaliza, que ele experimenta. Nesse sentido, esse sentimento negativo está dizendo que se aproximar, continuar nesse ambiente não é positivo. Não é viável para você continuar existindo. Não é viável para sua sobrevivência. É tão primitivo, é tão básico e tão pouco compreendido pelos melhores profissionais de saúde mental que até mesmo um outro vertebrado qualquer mais primitivo, ele sabe que se aproximar de um predador é ruim para sua sobrevivência. Por isso, aquilo que ele sente sem pensar, sem um córtex tão evoluído, é negativo, é suficiente para ele se distanciar. Se é positivo, é suficiente para ele se aproximar. Água, alimento, presa, traz a ele sentimentos positivos. Predador, perigo, traz a ele sentimentos negativos. Ou seja, já que esse vertebrado mais primitivo não tem um córtex tão evoluído quanto o nosso, ele entra numa experiência, ele entra numa cena, num ambiente, e a partir daquilo que ele sente, ele sabe se ele deve continuar, se ele deve avançar ou se ele deve se distanciar. A diferença é que nós, mais evoluídos, fazemos o quê? Nós sentimos, a primeira coisa que nós tentamos fazer é anular o que nós estamos sentindo, como se não sentir alguma coisa fosse um estado de felicidade, um estado de tranquilidade, um estado de garantia. A partir do momento que eu estou silenciando esse sentimento, eu estou matando o único sinal, a única pista que aponta para a causa real do meu sofrimento, do meu adoecimento, do meu sentimento negativo. Então, quando eu falo que os nossos terapeutas estão muito focados em fazer o paciente extinguir aquilo que eles estão sentindo, não está fundamentado no sentido de que o paciente, de que o terapeuta está querendo tratar a causa, está querendo tratar a raiz do sofrimento, do sentimento ruim que o paciente experimenta. Eu estou dizendo que os terapeutas querem silenciar o sentimento que o paciente sente. Eu estou dizendo que os psiquiatras querem anular
a capacidade de sentir do paciente. Mas se ele não sente, ele não sabe o que ele precisa trabalhar no processo de análise. Se ele não sente o que é negativo, ele não sabe minimamente, a um nível ainda subcortical, o que ameaça a sua existência, o que ameaça a sua homeostase. Então a ideia é começar a confiar, a observar, a nos guiar por aquilo que nós sentimos, no sentido de que determinadas experiências, relacionamentos, situações, memórias vão desencadear o lado negativo do sentir. Determinadas experiências, circunstâncias, pessoas, relacionamentos irão ativar a experiência mais positiva, o sentimento mais positivo. Se você olha hoje para o que te levou para um processo terapêutico, o quanto, de certa forma, você tratou a causa, a raiz daquilo que te fez buscar o processo terapêutico, ou o quanto, na verdade, você tentou acalmar o teu sentimento, tentou silenciar o teu sentimento, tentou anestesiar o teu sentimento. Anestesiar, usar uma medicação para dormir, para não sentir a tristeza, para não sentir a raiva, significa que no nível cortical, ou seja, neocórtex, eu não sinto, eu não tenho consciência da experiência ruim, do lado negativo da substância cinzenta peraquedutal sendo ativado e estimulado. Mas ao nível subcortical, essa experiência continua sendo negativa. Por mais que você coloque uma venda nos seus olhos e continue se aproximando de um abismo, não significa que essa substância cinzenta deixou de te avisar que esses passos em direção àquele abismo é negativo. Significa apenas que você vendou os seus olhos. E vendar os seus olhos num processo terapêutico é anestesiar os teus sentimentos para que eles não doam, para que eles não te sinalizem nada. Mas aí você não tem direcionamento. Então imagina que aquilo que você está sentindo é uma orientação nesse grande mundo com tantas opções. E a partir do que você sente, você sabe se o que você está escolhendo para a tua vida é positivo. Assim como você sabe se o que você está escolhendo como relacionamento, como trabalho, como profissão é uma experiência negativa. A gente precisa dessa pista e essas pistas são dadas pelos afetos. São os afetos que sinalizam para nós qual escolha nos proporciona um bem-estar, qual escolha nos proporciona um mal-estar. Se nós não temos, de certa forma, essa pista, nós não conseguimos nos orientar no ambiente. E aí você pode falar, pô, mas eu preciso me guiar apenas pelo que eu sinto? Não, absolutamente não, porque nós convivemos em sociedade. Mas não vamos negligenciar a nossa capacidade de sentir, porque se os animais primitivos conseguem sobreviver, se relacionar, prosperar, passar sua genética adiante, conseguem de certa forma copular, ter família, construir legados para a posteridade animal deles, significa que os sentimentos, por mais primitivos e falhos que sejam, conseguem garantir a existência, a continuidade daquela espécie. Da mesma forma que nós não podemos ignorar essa ferramenta tão eficaz. O que o neocórtex trouxe com os 60, 70 milhões de anos de existência foi um refinamento. Ou seja, agora o meu analisar o que eu estou sentindo não é mais tão primitivo. Eu consigo ter um refinamento para analisar aquilo que eu estou sentindo, para analisar se isso é um viés de crença, etc., cognitivo, ou se de fato é uma experiência negativa. O papel do terapeuta nesse sentido é não silenciar, não tirar a atenção do paciente numa crise de ansiedade, por exemplo, da ansiedade que ele está experimentando, mas buscar fazer o paciente tomar consciência do porquê aquela ansiedade está ali. E é impressionante como muitos terapeutas tentam tomar a ansiedade como causa, como objetivo, como foco e demanda principal do processo analítico, do processo terapêutico. Quando nós já sabemos, à luz de evidências científicas há muito tempo, que a ansiedade é apenas que a ansiedade é apenas um sintoma daquela causa que o paciente está sentindo. Ou seja, a ansiedade se manifesta a nível subcortical, a nível cortical, a neocórtex. Quando eu tomo uma medicação, eu estou anulando a possibilidade de tomar consciência dessa ansiedade. O que não significa que ela deixe de estar ali, que ela pare de existir. Acho que um bom relato, uma prova disso, é simplesmente o paciente ele suspender a medicação, o sintoma que ele tinha retorna novamente. Retorna porque não está sendo tratado a causa.
apenas o sintoma que o paciente manifesta. E 90% das vezes que um paciente vem para um processo analítico, terapêutico, o paciente traz como demanda o sintoma, ele não traz como demanda a causa. Encontrar a causa é um processo e uma tarefa do neuropsicanalista, juntamente com esse percurso que ele vai realizar com o paciente. Mas o paciente, até então, é inconsciente para a causa, ele só tem consciência do sintoma, e o sintoma é a manifestação dessa homeostase. Continuar fazendo isso é negativo. Nós, enquanto analistas, iremos entender junto com o paciente por que que aquilo é negativo. Por que que aquilo é dado como negativo para essa substância cinzenta periaquedutal? É claro, é muito claro e simples o fundamento de um processo analítico. Mas a partir do momento que nós queremos intuir, interpretar, analisar o que o paciente está sentindo, aí nós estamos saindo de uma tarefa que é puramente descritiva e transformando essa tarefa que deveria ser descritiva em uma tarefa analítica. E quando nós devemos fazer a tarefa analítica, nós fazemos uma tarefa descritiva. Não é o acaso que muitos processos analíticos levem anos para trazer algum resultado, porque nós estamos confundindo esses dois papéis. Fazer uma tarefa descritiva primária é o que o paciente sente, é ele que sente, é ele que tem consciência desse sintoma. Não sou eu que entendo que o paciente falou que está sentindo medo e eu vou dizer que na verdade não é medo, na verdade é desejo. Não há essa possibilidade. Essa questão da empatia, neurônios espelhos, tem limite. E a gente precisa limitar isso, tá? É uma tarefa basicamente como um médico clínico. Nós, enquanto clínicos de saúde mental, o médico, enquanto um médico clínico, vai dizer: o paciente sente febre, sente dor, passou mal à noite. A partir do momento que o paciente vai trazendo esse relato, o médico vai descrevendo. Essa descrição significa que se não teve febre, não é infecção. Teve dor, é inflamação. Ou seja, é uma tarefa realmente descritiva e clínica. Não tem análise, não tem interpretação nesse primeiro processo, tá? E a gente precisa sair desse lugar e confiar no que o paciente está trazendo, porque o sintoma é dele, a demanda é dele. E aí isso desafia o papel principal da psicanálise clássica, que a ideia, o foco grosseiramente da psicanálise clássica é tornar o inconsciente consciente e a partir disso então libertar, aliviar os sintomas que o paciente apresenta. Mas na verdade, o inconsciente, de acordo com a neuropsicanálise, ele não é inconsciente, ele é consciente, porque o paciente já sente. Se o paciente não sentisse, ele não buscaria ajuda, ele não buscaria análise. O paciente não chega para o terapeuta dizendo: eu preciso fazer terapia porque eu estou inconsciente de alguma coisa. Não, ele sempre chega dizendo: eu preciso fazer análise, fazer terapia porque eu estou sentindo medo, estou sentindo uma ansiedade, estou sentindo uma fobia, um excesso de raiva. Ou seja, o que o paciente sente é conteúdo desse inconsciente e já é claro para ele. O nosso papel é encontrar que causa, que ambiente, que situação, que evento desencadeia especificamente aquilo que o paciente sente. Esse é o ápice especificamente da tarefa neuropsicanalítica. Resumiria o papel do neuropsicanalista em entender do que o paciente padece, ou seja, qual é o sentimento que esse paciente está sofrendo, qual é o sentimento, descrever qual é esse sentimento. Depois disso, o que esse paciente continua repetindo, a ideia da compulsão à repetição, essa repressão, esse aprendizado automatizado que o paciente continua executando para tentar atender aquele afeto, aquela necessidade que ele tem. E a partir do momento pode acontecer, se o paciente não consegue atender aquela necessidade, mas continua repetindo, ele vai construir um mecanismo de defesa que é diferente da repressão. Mecanismo de defesa é consciente, o paciente é consciente do que ele faz e ele sabe para o que ele faz. Eu como quando estou chateado, eu compro quando estou frustrado, eu vou comer alguma coisa doce quando eu briguei, quando eu discuti com alguém, ou seja, é claro para ele, tá? Depois disso, fundamenta o nosso papel, ajudar esse paciente a aliviar, a atender aquela demanda que ele necessita. Ele atendendo aquela demanda, ele resolve a causa. Resolvendo a causa, o sintoma tende a se extinguir. É claro, identificar qual é o sentimento, depois disso, identificar a repetição, identificar o mecanismo de defesa e ajudar o paciente a construir um novo aprendizado para atender a necessidade da qual ele padece.
Essa aula que você acabou de assistir é apenas um trecho das mais de 70 aulas já disponíveis em nossa comunidade de estudos em neuropsicanálise. Na nossa comunidade, exploramos uma diversidade de temas como depressão, ansiedade, relacionamentos e muito mais, sempre com foco em demandas clínicas e na integração entre a psicanálise e a neurociência afetiva. Baseamos nosso conteúdo e metodologia nos trabalhos de renomados neurocientistas como Mark Sommons e Jack Panksepp, e em nossos encontros ao vivo revisitamos importantes conceitos da psicanálise freudiana à luz das mais recentes descobertas neurocientíficas. Portanto, se você é psicanalista, terapeuta ou profissional de saúde mental e busca um conteúdo realmente claro, didático e transformador, fundamentado nas mais recentes descobertas neuropsicanalíticas, junte-se à maior e mais acessível comunidade de estudos em neuropsicanálise do país. Clique no link da descrição e saiba mais.